Bom pessoal, então passou aí um dia que eu fiz a aplicação do Primer PU e agora eu vou fazer o lixamento da peça e a correção com massa de alguns pontos. Eu vou corrigir aqui, ó, que tem um ovinho bem profundo. E nessa tampa aqui, nessa tampinha também eu vou fechar aqui os furinhos, ó, ela vai ficar aqui em cima, né? Então eu vou fechar aqui esses furos, tentar fazer aqui a correção desses defeitinhos aqui, né, que tem onde eu cortei a peça. Mas o primeiro passo vai ser dar uma lixada geral. Eu acredito que o que tem para fazer de correção seja só isso mesmo, só aquele ovinho e essas coisinhas aqui. As laterais elas estão em perfeito estado. Estou fazendo aqui o lixamento com a minha lixadeira, ó. Vocês vão pegar e está saindo fumaça, ó. Essas coisas aqui não adianta. Aqui que vem esses produtos chineses aí que não dá pra confiar muito não. Agora não tem jeito, é fazer o lixamento manual. Com uma lixa seco 320 e um taco rígido, tá? Aqui não tem segredo. Um movimento uniforme. Primeiro para um lado, depois para o outro. Faz isso por tudo, né? Primeiro na horizontal e depois eu venho aqui, ó, na vertical. Tentar sempre aplicar mais ou menos a mesma força, evitar aplicar força muito excessiva de um lado e um pouco mais leve de outro. Ó, aqui eu já lixei tudo com a 320, eu coloquei luva agora que eu tinha esquecido de colocar. Se você não utilizar luva, esse pó do primer, ele come tudo sua mão, tá? Ela fica muito ressecada, chega a cortar tudo. Então aqui eu já lixei com a 320, depois eu vou dar uma repassada com a 400 e talvez com a 600. Vamos ver como que fica o andamento aí. Ó, eu quero ver se pega aqui na câmera, não sei se vai pegar, que a câmera compensa. Ó a textura, tá vendo? Ó? Cheio de casca de laranja. Isso daqui é um pouco característica do primer, né? Também ficar um pouco mais grosso. Mas esse tanto aqui que tem de casca de laranja é por causa da minha pistola. Minha pistola não tá boa, então ficou assim, tá? Minha preocupação é quando for aplicar o verniz. O que eu vou fazer agora? Eu vou lixar aqui com a 320 ainda. E para isso aqui poder ficar bem lisinho e uniforme. Aqui uma informação importante, espero que pegue na câmera. A diferença aqui, ó. Aqui tá bem lisinho e aqui tá com umas falhas. Não pode ficar aqui desse jeito. Tem que ficar assim, ó. Bem liso, bem uniforme. Se ficar assim, o poliéster fica manchado, tá? Eu já passei a solução desengraxante para poder tirar a poeira, tirar a gordura da peça. E agora eu vou aplicar então, preparar e aplicar a massa poliéster. A vantagem de fazer o lixamento a seco, apesar da imensa sujeira que faz muita sujeira, é isso que eu já varri um pouco. Mas a vantagem é essa, ó, você lixa, aí você expõe áreas de do metal cru, então não tem perigo de causar corrosão aqui. Você não precisa aplicar primer só por causa desse pouquinho aqui que está exposto. Se fosse pelo método tradicional, né, lixamento com água, certamente você teria que reaplicar o primer aqui. Ó, eu já coloquei então aqui um pouco de massa poliéster com catalisador. Aí você tem que misturar bem isso daqui. Ela costuma secar bem rápido, viu? Então assim, a gente que faz isso só de vez em quando, não tem muita habilidade, sempre prepare pequenas porções para não perder muito produto. Ó, a primeira camada não se preocupa muito em cobrir muito, tá? É mais para encher.
fechar aqueles furinhos. Procurar deixar o mínimo de rebarba possível, senão depois é trabalho para tirar, viu? Passaram-se 24 horas que eu fiz a aplicação da massa, tá? Não precisa esperar tudo isso. É porque eu tive um compromisso, eu tive que largar aqui o trabalho pela metade. A massa poliéster em 20, 30 minutos ela já está seca e pode-se efetuar o lixamento. Então aqui eu tapei os furos, né? Acertei aqui aquela irregularidade. Aqui, ó, dá pra ver que ainda tem uma ondulação aqui. E fechei também os furinhos que tinham aqui, ó. Tinham 4 furos ali e ali. Agora eu vou lixar então essa massa com uma lixa 320 para poder repetir a aplicação. Então eu já lixei todos os pontos que precisam, que tinham massa, né? Que precisa preencher mais um pouco, dá para sentir aqui que precisa. Aqui, ó, só de olhar já dá para ver que aqui tá mais fundo. Então agora eu vou passar a solução desengraxante. E aí eu aplico uma nova camada de massa. Eu dei uma lixada aqui com a 220, tá? Só para poder tirar a parte mais grossa aqui da massa. Aí agora eu venho com o controle de lixamento. Isso daqui eu vou aplicar em toda a peça e fará com que tenha um lixamento uniforme, que possibilita que fique bem demarcado os lugares que tem que ser mais ou menos lixados, até igualar. Ó, eu tô com um taco rígido, uma lixa P400, e aí eu começo a fazer o lixamento, ó, de maneira bem uniforme. O controle de lixamento é o método mais eficaz que você tem para garantir que a superfície fique totalmente lisa e nivelada. Ó, então eu concluí o controle de lixamento, passei aqui desengraxante numa parte da peça, só para poder mostrar para vocês que a peça aqui do modo geral tá boa, sem nenhuma marca. Agora aqui, onde tinha aquele ovinho, permanece um ponto escuro. O que significa esse ponto escuro? Que aqui tem uma depressão. Aí você vai lixando, lixando, e como tem uma depressão, a lixa não atinge esse miolo e aí fica assim escuro, né? Se tivesse bem nivelado, assim, estaria tudo da cor aqui da massa. Então aqui eu vou completar com um pouquinho mais de massa poliéster. Ó, então já estão aí todas as peças prontas, preparadas. Já passei solução desengraxante em tudo. Tá tudo pronto para fazer a aplicação do poliéster. Eu escolhi usar o poliéster e não o PU, porque eu acho que o poliéster tem um acabamento um pouco mais refinado. Eu particularmente eu acho mais bonito. Então aqui ficou a tampa, né? Ali com a marquinha da massa. Para as pessoas mais detalhistas, que tem tempo aí sobrando, o ideal seria aplicar um pouco ali de fundo PU e voltar a fazer o lixamento. Mas como eu estou na correria, fazendo isso daqui só no meu tempo livre mesmo, então eu vou deixar daquele jeito com a massa, não tem problema nenhum. Não vai manchar o poliéster, não vai mapear, não vai nada, porque é uma área muito pequena, uma quantidade muito pequena de massa. Bom, então agora chegou o momento que todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho mais gostam, né? Que é a hora de finalmente pintar. A cor escolhida foi o vermelho Alpine, que é uma cor da Fiat. A princípio eu ia pintar de vermelho Bonanza da GM, mas o vermelho Bonanza eu tinha que mandar preparar. Isso daí levaria muito custo. Então eu escolhi esse vermelho Alpine. É uma cor sólida, ela não é metálica e é um vermelho um pouco mais fechado, tá? Não é tão brilhoso. Eu vou aplicar aí de umas 4 demãos, mais ou menos. A lata tem as orientações. Essa daqui diz que não é para diluir. A pressão entre 40 e 50 libras. 2 a 3 demãos com intervalo de 5 minutos. Depois aguardar de 10 a 20 e aplicar o verniz. Então vamos lá. Sempre misturar bem. Usar uma peneirinha e direto na pistola.
Bom pessoal, eu já comecei a pintura. Sei como que tá o som aí, que eu tô de máscara e o compressor tá ligado, né? Eu sempre começo pelas partes que não dá pra ver muito. Porque se de repente não ficar muito bom, não tem problema. Sempre tomar cuidado, ó, porque acaba escorrendo tinta. Então sempre com muita calma, muito cuidado. Não sei se vocês perceberam, mas o movimento que eu faço é bem assim, ó. Tá? Não pode, eu faço o movimento com o braço e não com o pulso. Você fazendo assim com o braço, fica mais uniforme. Bom, então eu concluí a aplicação da base poliéster. E agora o próximo passo é aplicar o verniz, tá? O que não ficou muito legal foi aquela tampa ali, ó. Ali ficou com as marcas de massa, mas também tudo bem, porque vai ficar aqui em cima e esse móvel, essa geladeira vai ficar embutida num móvel, então não vai nem dar pra ver. Mas depois eu mostro ali pra vocês. Como sempre eu mostro os defeitos, né? Eu não fico escondendo nada. Então depois eu mostro ali a tampinha que não ficou muito legal não. Já fiz a limpeza da pistola, agora aguardar secar um pouco para poder fazer a aplicação. Vale ressaltar que para pintar essa pequena geladeira, o meu compressor aqui, ó, que ele é de 100 litros e 10 pés, ele não parou de funcionar nem um minuto, né? Ficou o tempo todo funcionando. Então me admira muito aqueles que falam que conseguem pintar qualquer coisa, um carro, com um compressor de 20 litros, 25 litros. Eu acho legal, parabéns, porque eu sinceramente eu não sei qual a fórmula não. Bom, eu vou então fazer a catálise do verniz. Eu uso esse tipo de copo aqui. Então cada verniz, cada produto é uma medida diferente, então não tem erro, ó. Esse aqui, por exemplo, é 5:1. Então eu vou colocar até aqui, ó, o tanto que eu quero. 1, 2, 3, 4 ou 5 de verniz e o restante de catalisador. Não é porque ele é 5:1 que eu vou colocar tipo tenho que colocar aqui no número 5. Não, eu posso fazer aqui qualquer quantidade, tá? E eu vou fazer até o número 5 porque eu quero bastante verniz. Então não tem segredo. Eu tenho um verniz novinho dessa marca aqui, ó, só que vazou aqui o catalisador pela tampa e eu não encontrei em lugar nenhum o catalisador para poder comprar, tá? Eles não vendem separado. Então eu comprei agora aqui o verniz de uma outra marca que vende catalisador separado. Então, se eventualmente eu precisar, eu tenho aqui o catalisador. Depois que a gente mistura o verniz e o catalisador, agora a gente tem que misturar. Você tanto pode utilizar essa mistura assim como ela vem, ou se preferir, pode dar uma diluída com um pouco de diluente para PU. Tentem diluir um pouquinho, tá? Eu nunca trabalhei com ele puro, mas é bem pouquinho mesmo que eu coloco. Só para dar uma leve afinada nele, para não ficar muito grosso. A geladeira então já foi pintada, né? Eu já apliquei o verniz e ficaram alguns defeitos. Aqui eu já corrigi com massa.
E aqui tem um escorrido. Aqui tinha saído uma lasca de tinta. Essa daqui, ó. Saiu a lasca com wash primer e tudo. Então eu peguei, fiz aqui a correção com massa. Agora eu vou lixar. Vou tirar também aqui esse escorrido. Esse escorrido eu vou tirar com um estilete, que é mais fácil. Aqui também ficou um defeito. Aqui embaixo também. Nessa parte aqui de cima, isso daqui não é defeito, tá? Porque aqui depois vai vir essa chapa aqui para poder dar o acabamento. Só que essa chapa assim, ela ficou com defeito aqui, ó. Aqui esbarrou em algum lugar. Aqui também tá com escorrido. Então eu vou lixar tudo aqui, né? Tirar esses escorridos. E fazer aqui um retoque com aerógrafo. Tanto aqui quanto aqui. Essa peça aqui também, ó, eu esqueci de pintar essa parte, né? Pintei aqui e aqui. E aqui acabou passando. Então aqui eu também tenho que fazer a pintura. Tenho que pintar também a maçaneta. A maçaneta eu vou pintar de prata. Vou fazer tudo isso daqui com aerógrafo. Então aqui antes mesmo de eu começar a lixar a massa, eu já cortei aqui aquele escorrido, tá? Eu só peguei mesmo o estilete e passei assim, ó, bem rente, e tirei o escorrido. Ó, aqui então a correção da massa, eu já isolei aqui com fita. Eu peguei aqui um carimbo e agora eu vou aqui passar de leve. Ó pessoal, então eu já fiz o mascaramento, né? Tive que empapelar tudo de novo aí a geladeira. Já lixei, já passei solução desengraxante, tá? Tanto aqui dos lados quanto nessas pecinhas aqui de cima. Tá tudo preparado. Eu fiz o lixamento com a lixa 320, 400 e 600. Depois disso, solução desengraxante. Agora eu vou colocar tinta no aerógrafo, né? E começar a pintura. Eu estou utilizando esse compressor aqui, né? É um exagero sem tamanho para o aerógrafo. Mas também assim, eu enchi ele todo e vou usar isso daqui tranquilamente e ainda vai sobrar ar aí dentro. Outro dia me perguntaram, me desculpem, eu não lembro agora o nome da pessoa que me perguntou, se era fundamental ter um aerógrafo profissional. Então, a resposta que eu dei é assim, eu que sou amador, por exemplo, para mim, sendo profissional ou não profissional, ele atende perfeitamente. Tanto é que eu nem sei utilizar o aerógrafo adequadamente, eu uso ele como se fosse uma mini pistola de pintura, e eu sei que isso é errado, né? Quem sabe manusear legal um aerógrafo faz maravilhas com isso daqui. Se eu soubesse manusear legal mesmo o aerógrafo, eu nem precisaria ter lixado ali toda a borda, eu poderia me limitar só àquele pequeno pedaço ali. Mas, então assim, se você tem tendência e você quer aprender, né, quer trabalhar profissionalmente, vale a pena você comprar um bom. Esse daqui é da marca Sajima, modelo SW130K. Ele me atende muito bem, eu lembro, não sei quanto custa hoje. Quando eu comprei eu paguei, se eu não me engano, acho que 100, 130 reais. Eu vou começar pintando a maçaneta, que ela é da cor prata. Assim, eventualmente, qualquer resquício de tinta prata que tiver aqui não vai interferir no vermelho. Ó, as maçanetas então que eu estou fazendo prata, eu já estou finalizando. Aí depois depois que secar, aí eu vou aplicar o verniz, né? Aqui essa tinta prata eu já tinha, então essa daqui é a prata Kia, é dos carros da Kia. A tinta prata, né, praticamente não dá para mostrar, então antes de ir para a peça,
ajusta assim, ó, numa folha de papel, né? Você ajusta a pressão do ar, a quantidade de tinta, e aí só depois que a gente passa para a peça. Eu dei uma nova desengraxada, né? Porque eventualmente podia ter voado algum resquício de tinta prata, então eu passei um pouquinho de desengraxante em todas essas peças novamente, tá? Então agora a gente vem com o aerógrafo, né? Repintar aqui essas peças. As demãos, elas são bem leves. Você pode dar quantas você quiser, tá? Eu dou em média umas 4 demãos. Eu sempre começo por essas partes que estão machucadas, né? Para poder já absorvendo um pouco de tinta. Depois eu venho pintando todo o restante. O aerógrafo ele atende muito bem para pintar essas pequenas peças. A primeira demão não precisa ter muito compromisso, uma uniformidade. É mais para dar uma cobertura básica. Aí depois, as outras demãos, aí sim a gente vem com um movimento, né, um pouco mais regularizado. A segunda demão, ela já vem um pouco mais carregada de tinta. Vou para a terceira demão aqui. Eu dei 3 mãos de poliéster, na verdade ia dar mais uma, mas aí o aerógrafo acabou entupindo, então ficou em 3 mesmo. Eu já coloquei o verniz, então agora vou fazer a aplicação dele. Vamos ver se o aerógrafo não entupir, eu pretendo dar umas 3 demãos também. Bom pessoal, então a reforma da geladeira está concluída. Esse aqui é o resultado final. Eu acabei de finalizar a montagem dela. Olha, todinha montada. A porta abrindo e fechando. Aqui o detalhe da maçaneta, né, do puxador que eu fiz prateado. Aqui o detalhe da tampa, conforme eu tinha falado para vocês, que eu estava em dúvida se eu colocar uma chapa metálica ou a chapa plástica, então eu optei pela chapa plástica. Parafusei aqui por fora, né? Esses parafusos aqui, esses dois é dessa guarnição aqui, esses dois é aqui do suporte da porta, né? E esses outros dois aqui é dessa guia que tem aqui. Então aqui ela de lado. Aqui o outro lado. Ó, aqui a parte de trás. Os parafusos também. Coloquei parafusos todos novos. Tudo aqui fixado. Aqui a parte do motor, né, onde eu falei pra vocês que eu não tirei o motor, porque eu não queria perder o gás, nada. Eu achei que ficou bom também, né? Esse esbranquiçado aqui é normal, né? Essa aqui é a parte que voa um pouco de primer e tal. Mas enfim, essa parte aqui é o que menos importa, né? Agora aqui, ó, os detalhes, tudo bem acabado. E aqui não tinha jeito, né? Aqui era a mesma coisa que você querer pintar um cofre do motor, querer pintar um carro sem tirar o motor. Aqui o procedimento é o mesmo, né? Essa parte aqui interna, tanto numa geladeira como num carro, se você não tirar isso daqui fora, perfeito não vai ficar, tá? Mas o que importa é que toda a outra parte ficou em excelente estado.
Então é isso, eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado final. Eu achei que ficou incrível essa cor, né? Eu estava na dúvida se eu pintava ela de vermelho ou de amarelo, mas o vermelho realmente ficou muito bonito. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram que o procedimento aí é exatamente o mesmo, de pintar um carro, pintar uma geladeira é a mesma coisa. Eu só fico um pouco chateado que eu tô sem politriz, minha politriz quebrou, não tinha conserto, eu joguei fora, joguei no lixo. Então, o ideal seria fazer um polimento, lixar todinha a geladeira com uma lixa 1200, depois talvez uma 1500 ou uma 2000 e fazer todo o processo de polimento. Assim, com certeza, levantaria muito mais o brilho dela e garantiria uma proteção aí por muito tempo, né? Mas tá bom, o resultado, mesmo sem polir, eu acredito que ficou bem satisfatório. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos da pintura. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo.